Bom dia, meu povo! Terça-feira, dia 4 de São João. 4 de São João, já estamos aí no clima, a todo vapor, a todo gás. Com mais gás que as empresas de gás. Cortei meu cabelinho aqui para ficar mais bonito, mais preparado para essa live. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Deixa eu abrir aqui as perguntas dessa semana. Foram bem interessantes. Vamos lá. 4 perguntas, 5 perguntas para responder hoje. Aparecida, seja bem-vinda. Vamos lá, o almoço hoje vai ser um pouquinho mais cedo aí. A live do almoço da terça-feira. Pra gente bater esse papo aí especial sobre saúde, exercício, qualidade de vida, condicionamento físico, felicidade, alegria, disposição, bem-estar. Tudo que é bom. Olha, hoje o Instagram tá mostrando quem tá ao vivo aqui comigo. Que massa. Pronto, vamos lá. Semana passada tivemos 3 lives aí, né? Vânia, seja bem-vinda. Semana passada tivemos 3 lives. A tradicional live de terça-feira. Toda terça-feira, esse horário, a gente bate um papo aqui sobre dúvidas, perguntas. Na quinta-feira, live de encerramento do desafio do mês de maio. Renata, seja bem-vinda. Espero você no treino hoje. Sexta-feira tivemos outra live que foi sobre como curar ressaca, como melhorar a ressaca pós-festas de São João. Então aí 3 lives na semana passada. Hoje a primeira live da semana, oficial. Toda terça-feira temos live esse horário. Encaminhe aí para as pessoas que você ama, que precisam emagrecer, perder peso, retenção de líquido, desinchar. Pra gente bater esse papo legal. Inclusive, falar em retenção de líquido, tem uma pergunta aqui sobre retenção, uma sobre frio. Deixa eu me ver aqui. As outras. Enzimas, interessante essa pergunta aqui. E uma sobre macarrão. Bem interessante. O jeito é fazer nutrição mesmo, não tem pra onde eu correr não. E aí, turma, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Quem é daqui da Areia Branca curtiu muito as festas, as festividades. E aí está curtindo muito, apesar que esse mês tem festa todo dia, né? E aí estamos aí no clima, a todo vapor, a todo gás. Deixa eu consultar aqui se tem mais alguma pergunta. Que eu sempre recebo perguntas no online e no presencial também. Que são bem interessantes para as lives. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu recebi na semana passada no direct. Meu primeiro pensamento assim da área da saúde. Repare que interessante, né? Sou profissional de educação física há 4 anos que eu sou formado. Vou até fazer um bolo agora de 4 anos de formatura, de comemoração. Meus alunos aqui vão degustar esse bolo. Eu pensava em fazer nutrição. Minha primeira vontade era fazer fono. Porque quando eu tinha 10, 11, 9 anos, 12 anos, eu tinha problema na garganta. Eu falava bem pouquinho. Aí eu tinha 2 calos na garganta. Tinha problema nas amígdalas direto e eu tive que operar. Eu ia muito para fonoaudióloga. Ia muito para fono. Ia muito para otorrinolaringologista. Tanto falar, eu acerto falar sem problema, sem dificuldade. E tanto fazer tratamento com otorrino e com fono, eu me interessei para fazer fono. Por causa do problema na garganta, problema de dicção, para falar melhor, para mastigar melhor, por problema na garganta, enfim, eu ia muito para fono. Minha vontade era fazer fono. Não passei no vestibular, graças a Deus. Depois tentei fazer biomedicina. Também não passei no vestibular. Na verdade, foi modificado lá na semana da prova que aquela turma ia ser cancelada. Graças a Deus, não fiz biomedicina. Depois, vou fazer nutrição. Aí, o que é que a mãe falou? Meu filho, faça educação física. Você não vai ter futuro na nutrição. Pode até ter, mas a educação física é seu futuro. Mãe não erra, né? E aí fiz educação física, mas sempre com o pé na nutrição. Sempre estudei muito nutrição, sempre gostei muito de estudar alimentação, enfim. É tanto que antes de entrar na faculdade de educação física, eu já fazia outra graduação e eu estudava muito
coisas da nutrição. Rosana, seja bem-vinda à nossa live semanal. Espero que esteja bem. Eu sempre estudei muito nutrição, alimentação, composição química, esse tipo de coisa. Quando eu vim para a educação física, tem uma matéria chamada nutrição e atividade física. E aí nessa matéria eu deslanchei. Eu já tenho um conhecimento prévio, um pouquinho, né, de nutrição, e aí me interessou bastante. Já fiz alguns cursos de nutrição, não especialização, mas já fiz alguns cursos aí paralelos à graduação de nutrição, alimentação, suplementação, enfim. Então, vira e mexe, eu sempre recebo perguntas sobre algumas coisas da nutrição. Claro, com ressalvas porque eu não sou profissional da nutrição. Não posso dizer assim, coma isso, não coma isso 3 vezes ao dia, tal. Não posso fazer isso de forma como prescrição, já que não é a minha área de atuação formal. Mas, como profissional da saúde e da educação física, que engloba a nutrição junto, tem algumas coisas que envolvem a minha área e eu sempre recebo perguntas, como por exemplo, eu sempre falo sobre água, sobre café, são coisas pertinentes à minha profissão e ao meu trabalho. Então, vira e mexe, alguém me pergunta, eu sempre posto aqui sobre café, sempre posto sobre água, porque são coisas que são relacionadas diretamente a exercício. E educação física não é somente exercício, pegar peso, correr, fazer treino. Educação física é toda uma complexidade, né? Fisiologia que o diga. Tem especialização em fisiologia que envolve todo o trabalho aí do organismo. Inclusive, daqui a pouco vou responder uma pergunta sobre enzimas, que está relacionada aí diretamente com a fisiologia. Caraca, fica até estranho quando tira o chapéu, né? Fica a cabeça assim bem... fica bem diferente. Então, a educação física tem vários aspectos aí, né? Não é só aquela coisinha quadrada do exercício. É muito complexo. É uma medicina com esporte. Né? Vira e mexe, alguém me chama de doutor, de médico e tal, porque eu procuro sempre responder as perguntas que as pessoas me fazem com base na saúde. Então, as pessoas me chamam de médico, de doutor, tal, isso é muito bom. Mas realmente é obrigação do profissional da saúde, principalmente a educação física, ter um nível de conhecimento aí de um médico, né? Tipo, entender que medicamento o aluno toma, uma lesão, uma dor, saber resolver, saber remediar com exercício, com método natural do movimento. Então isso aí é obrigação, eu vejo como obrigação minha. Se eu não sei responder uma pergunta de um aluno, eu estou com a dor no joelho, eu não sei, vá no médico tomar injeção, né? E pelo amor de Deus, eu não gosto de ser assim, não quero ser assim. Então é por isso que eu sempre estudo e sempre bato esse papo com vocês aqui para responder essas perguntas, porque já quando eu trabalhava na academia, lá 4, 5 anos atrás, como estagiário, as pessoas já me perguntavam as coisas, já me procuravam para perguntar as coisas, eu sempre tinha a resposta na ponta da língua. Quando eu não tinha, eu vou estudar, amanhã eu lhe respondo. Eu ia procurar, pesquisar, ler artigo, pegar livro e tal. Tinha a resposta, associava com o que eu já sabia, alguma coisinha, e eu respondia a pessoa. Então isso sempre me estimulou a saber responder, não ficar assim meio, né? Não sei. Porque como profissional de saúde, passar 4 anos estudando, não saber responder algo da saúde para as pessoas é um meio, né, perda de tempo. Então minha obrigação, vejo como uma obrigação saber responder às pessoas, como um médico saberia explicar, como nutricionista, como fisioterapeuta, que são áreas da saúde, são nossos colegas, e eu acredito que todos têm que ter um nível de conhecimento aí específico da sua área, mas com olhar geral. Por exemplo, eu tenho alunas, já tive alunas com depressão. Hoje não mais, graças a Deus. As que têm depressão estão boas, graças a Deus, para a glória de Jesus. Tomava medicação. E aí eu mandava lá na anamnese, tal. Toma alguma medicação, toma medicamento XYZ. Ou seja, eu tenho que saber o que é que aquele medicamento faz, qual é o efeito colateral, o que é que ele vai causar quando a pessoa for fazer exercício, que benefício o exercício vai fazer para melhorar o efeito colateral daquele remédio, ou diminuir, ou amenizar, ou eliminar. O que aquele medicamento pode fazer quando a pessoa for induzida ao exercício, ao movimento, que sintoma ela pode ter, se pode passar mal, ter tontura, enfim. Tudo isso eu tenho que saber, tem que estar gravado aqui. É por isso que a hipertrofia cerebral é diária. Todo dia eu tenho que estar aprendendo, porque é muita coisa e eu nunca vou aprender tudo, nunca. O que eu sei é tão pouco que cada vez que eu estudo, eu me assusto com quanto eu não sei, de nada. Caraca, é muita coisa, mas isso é muito bom, estar sempre buscando. E quando eu recebo perguntas de vocês, e tem a participação de vocês também,
é muito bom porque eu vou aprendendo cada vez mais. Eu vou nutrindo meu cérebro aí com conhecimento, eu vou aprendendo. Coisas que eu vou explicando, eu começo a lembrar, que está lá guardada no porão da mente. Caraca, eu não lembrava disso, e o Espírito Santo vai iluminando aqui, eu começo a falar, e aí vai destravando as caixinhas dos conhecimentos dos livros que eu tenho na mente. Então vamos lá. Essa pergunta é muito boa, né? Enrolei, mas para chegar ao ponto de dar a resposta. Pergunta muito boa, que me fizeram em semana passada. Me tira uma dúvida, macarrão engorda? Na verdade não, engorda quem come macarrão. Mas, resumidamente, hoje em dia existem vários tipos de macarrão, né? De farinha de trigo, de arroz, enfim. Para quem me conhece melhor, para quem sabe, eu não como glúten, porque eu tenho intolerância a glúten severa, pesada. Eu não posso nem sentir o cheiro do glúten, que eu já fico mal. Então, por conta da minha psoríase, eu tenho doença autoimune, então eu não ingiro glúten. E eu passei a comer macarrão de arroz. Mas existem outros tipos de macarrão. Por que tem esse pensamento que macarrão engorda? Muitas pessoas têm não esse preconceito, essa informação. Macarrão engorda, pão engorda, tapioca engorda, bolo engorda. Realmente engorda, porque são alimentos de massa branca, de farinha branca. Mas por que engorda? Porque são alimentos que têm um índice glicêmico alto. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, certamente. O que é índice glicêmico alto? É quando você ingere um alimento e sua insulina, seu açúcar no sangue, ele sobe muito rápido. Digamos que seu nível de açúcar no sangue, que geralmente quem é diabético faz esse teste todo dia ou a cada 2, 3 vezes por dia, para ver como está o nível de glicemia, que é o nível de açúcar no sangue. Ah, deu 80, deu 100, 120. Digamos que seu nível de açúcar esteja em 80. Você vai lá comer um macarrão, uma macarronada. Sua glicemia vai para 120, 150, dá aquele pico na hora, assim. Porque é um alimento que é puro açúcar. Quando cai no seu corpo, vira puro açúcar. O que acontece? Como ele é puro açúcar, ele não tem fibra, ele não tem uma digestão lenta, a digestão dele é muito rápida. Então ele vai dar aquele pico de insulina, porque é puro açúcar. Seu pâncreas vai jogar muito a insulina para absorver esse açúcar. O que a insulina faz? O pâncreas ele produz 2 hormônios, né? Insulina e glucagon. A insulina, ela ativa quando você come. Quando a gente come alguma coisa, seja proteína, gordura ou carboidrato. Mas principalmente aqui o carboidrato, né? Carboidrato simples. Comer o carboidrato simples. Caiu na língua, já sinaliza. É açúcar. Aí o que o pâncreas faz? Dá um disparo de insulina lá, aumenta a produção de insulina. Essa insulina cai no sangue. Cai no sangue, o que ela vai fazer? Pegar essas moléculazinhas de açúcar e começa a jogar dentro das células. Célula muscular, célula do fígado, cérebro, olhos. Vai jogar para tudo para ter uso. Porque o combustível das nossas células é o açúcar. Não o açúcar refinado, mas o açúcar, entenda, o elemento, certo? A glicose. Só que, quando esse pico é muito alto, a lei da natureza é perfeita, né? Tudo que sobe rápido, desce rápido. Então, quando esse pico ele é muito rápido, ele é muito alto, na mesma velocidade que ele sobe, logo ele desce. O que acontece? A insulina cai muito rápido, vai sinalizar para o cérebro. Insulina caiu muito rápido. O que o cérebro vai entender? Tem alguma coisa acontecendo aí. Já esvaziou o estômago, a insulina já caiu, vamos comer de novo. E aí sinaliza para você comer de novo. E o pior, geralmente, quando a pessoa come carboidrato simples assim, não come pouco. Ou pelo simples fato de comer muito, dá esses picos de insulina aí. Isso a longo prazo gera uma doença chamada resistência à insulina, que é a famosa diabetes. Então isso a longo prazo vai causar essa resistência. Ou até médio prazo, levando em consideração que o estilo de vida que a gente tem, os alimentos industrializados e processados tem muito açúcar, então acaba fazendo esse efeito aí negativo. Deixa eu ver aqui que chegou a mensagem. Pronto, daqui a pouco eu respondo. Chegou um áudio aqui, daqui a pouco eu vejo. Então vamos lá. Esses picos de insulina aí geram esse estresse no pâncreas. E por que isso engorda? Justamente porque esses picos aí de insulina não sinaliza aí para o corpo queimar a gordura. Pelo contrário, sinaliza para estocar açúcar, e esse açúcar estocado ele vai virar gordura. Se você não queima calorias o suficiente, ou não tem um estilo de vida, ou uma prática de exercícios que vai queimar calorias depois do treino, durante o repouso,
você vai ter esse aumento de insulina aí sempre frequente e você vai causar um estresse no seu corpo que vai gerar, inclusive, ganho de peso. Então, resumidamente, por que tem esse mito? Esse mito não, né? Macarrão engorda, pão engorda, determinado alimento engorda, porque, lembre-se, índice glicêmico alto vai fazer com que sua insulina suba rápido e essa subida rápida da insulina vai desencadear inflamação no seu corpo, essa inflamação gera gordura. Então, resumidamente, é isso. Procure um Nutri para alinhar essa sua dieta. E, geralmente, outra dica aqui, importante, para finalizar para fechar essa pergunta. Geralmente, quem é viciado em açúcar, come muita coisa com um índice glicêmico alto, nem sempre, veja que interessante, nem sempre é uma necessidade fisiológica. É muita necessidade psicológica. Quem nunca aí teve um viciozinho em doce, de comer doce todo dia, de comer um chocolatezinho todo dia depois do almoço, acabou a janta, comeu uma fruta, acabou o almoço, eu digo por mim, eu tenho esse viciozinho, vira e mexe eu acabo de comer que era um doce, aí eu como uma barrinha de proteína, uma castanha, uma fruta, enfim. Isso é um vício que o nosso cérebro pede açúcar. Então o nosso cérebro ele vicia em açúcar por conta desses estímulos aí rápidos de insulina. Então repare que interessante. Quando você vai para um nutricionista que organiza a sua dieta, então ele vai começar a eliminar esses estímulos aí para o seu cérebro desviciar, digamos assim, do açúcar e você ficar legal. Geralmente, como eu disse, a gente vira e mexe os alunos dizem assim, professor, final de semana comi bolo, comi isso e aquilo outro. De vez em quando você comer não é ruim, eu também como. Só que você comer isso todo dia, toda semana, em grandes quantidades, você gera um vício cerebral em açúcar. Então, muito cuidado com essa questão que açúcar vicia, né? E não só o açúcar, de botar no cafezinho e tal. Alimentos que têm muito açúcar causam esse vício, né? Então, procure uma Nutri para fazer a sua dieta, para organizar direitinho, para não ter esses picos de insulina e tal, nem ficar preocupado com engordamento. E outra coisa, eu não quero engordar, eu quero comer sem engordar. Link está na minha bio, imperdível para você. O que é que tem lá? Mistério, segredo. Quando você clicar lá, você vai ver o que é que tem. Só clique e descubra. Tá lá, primeiro link da minha bio, vai abrir uma paginazinha, tem um linkzinho lá, você entra, e aí você vai poder comer macarrão sem medo de engordar. Só digo isso. Segunda pergunta. O que causa retenção de líquido? Essa é interessante. Retenção de líquido, inclusive eu estava conversando com uma aluna ontem, mais uma vez, envolve alimentação, hidratação e tudo mais. O que é que causa retenção de líquido? A retenção de líquido ela tem diversos fatores. Gestação, período menstrual, ingestão de álcool, ingestão de, por exemplo, carboidrato simples, tipo macarrão. Eu como pão todo dia, estou vivendo inchado, estou inchada. Eu bebo cerveja, estou inchado, estou inchada. Por conta do açúcar, que ele puxa a água para dentro da célula para ser absorvido. Então isso gera retenção de líquido. Então tem gestação, período menstrual, alimentação, pouca água, estresse, inúmeros fatores. Mas vamos aí destrinchar cada um rapidamente. Gravidez, porque é que as gestantes geralmente têm retenção de líquido? Geralmente não, tem retenção de líquido e ganha muito peso. Porque você está com peso extra de líquido, inclusive, né? Sua barriga está crescendo. Dentro da bolsa tem líquido amniótico. Esse líquido amniótico não vou dizer 100%, né? Não é 100%, mas aí em torno de 85%, 90% é água, se eu não estiver enganado. Então tudo isso é água. Entenda uma coisa, né? Se você está ganhando peso todo dia, tem um bebê lá dentro, que também é composto de água, né? O bebê, se eu não me engano, caraca, eu não lembro agora a porcentagem de água do bebê. Depende do período também, enfim, não quero falar aqui para não errar. Mas o bebê é composto muito por água também. Nós somos feitos de água, né? Água e bactérias. E o líquido amniótico da bolsa é pura água, quase 100% água. Então você está ganhando peso, está entrando água ali, tanto para nutrir o bebê, como para aquele ambiente ali da sua barriga. Então você começa a ingerir líquido, esse líquido começa a ir para lá. Quer que seu corpo entende? Atenção gestantes, eu sempre falo, bebam bastante água. Você bebe 4 litros de água por dia, beba mais. Porque se o seu corpo está
armazenando água, puxando água, guardando água, significa que você precisa beber mais água ainda para o seu funcionamento fisiológico, fora a parte da gravidez. A sua gravidez ela dura 9 meses, né? Então durante esses 9 meses aí você vai ter um período diferente no seu corpo, que é um período aí de formação do bebê. Então esse período aí vai precisar demandar mais água para essas funções fisiológicas do seu corpo. A parte as funções fisiológicas do seu corpo normal, que você já tem todo dia, a vida toda. Então você precisa, digamos que o dobro de água, para você manter essas funções aí legais, tanto da gestação quanto do seu corpo. E por que a gestante ela retém líquido? Porque o líquido que entra no corpo dela não dá conta das duas funções, físico e gestacional. Então, o líquido gestacional, a gestação não vai deixar sua barriga não vai deixar de crescer se você está bebendo pouca água ou muita. O nosso corpo ele é tão inteligente que ele faz o mecanismo sozinho, sem a gente pensar. Ele vai puxando água para o bebê crescer, vai puxando água para sua barriga, para a bolsa, e seu corpo que se vire. Então você comeu, ele vai começar a absorver água dos alimentos, vai começar a absorver água do que você já tem dentro do seu corpo, e aí você vai começar a desidratar para nutrir o bebê. O seu corpo vai dar prioridade à gestação, depois a você. Por isso que acontece a retenção de líquido. Porque o que é a retenção de líquido? O seu corpo está segurando o líquido para não perder, para não desidratar, para manter lá a gestação legal. O que acontece? Perna inchada, braço inchado, além dos hormônios que já estão aí em alta, alterados, progesterona, estradiol, enfim, que estão todos aí, né, naquele sobe e desce. Em cada período da gestação tem um pico hormonal diferente. Mas no geral esses hormônios aí, eles são também, digamos assim, hormônios que retêm líquido, né? A mulher, quando está no período menstrual também tem essa retenção de líquido por causa dos hormônios também. Então todos esses fatores aí contribuem para a retenção de líquido, que é, tá perdendo muito líquido, no caso do período menstrual, tá perdendo muito líquido, o que o corpo faz? Segura para não desidratar, inchaço, dor de cabeça. Então tudo isso vem da retenção de líquido, da falta de líquido. Quando você começa a beber mais água, eu sempre falo aqui em casa a minha esposa, período menstrual, tal, beba mais água ainda. Tô com dor de cabeça, começa a beber água, passa. Porque isso é falta de água no cérebro. Seu corpo está perdendo muito líquido, e aí para não desidratar mais, seu corpo retém. E aí você fica inchada, com a perna inchada, braço inchado, dolorido, tal. Mesma coisa acontece durante a gestação, por conta dos hormônios, para seu corpo não desidratar mais. Na questão da alimentação, alimentos que têm muito açúcar, são alimentos que seguram líquido para ser esse açúcar aí absorvido e metabolizado. Então eles seguram a água para você, digamos assim, não desidratar e esse açúcar não ser perdido, já que o corpo vai usar esse açúcar como reserva de energia, como gordura. Então para ele estocar esse açúcar, ele precisa de água. Não lembro agora a quantidade, se é uma grama de açúcar, retém 4 gramas de água, algo desse tipo. Então por isso que você gera retenção de líquido, quanto mais açúcar você come. Perceba, quando você bebe, quem gosta de uma cervejinha, eu falei, minha esposa, ela entrou aí. Minha sogra, seja bem-vinda. Quando você toma uma cervejinha, come um bolinho, um pãozinho, sua barriga não incha, não dá aquele inchaçozinho depois, justamente isso é retenção de líquido para absorver aquele açúcar que você comeu. Então isso também causa retenção. Qual foi outro fator que eu falei? Vamos lá, gestação, menstruação, alimentação e desidratação. Também causa retenção. Até rimou, né? De propósito aí. Por que a desidratação causa retenção? Quando você bebe pouca água, seu corpo faz o mesmo esquema. Vou segurar o que já tem para não desidratar mais. Inchaço, dor de cabeça, etc, etc, etc. A pele fica grossa, aquela pele grossa. Aperta assim e demora a voltar ao normal, fica a marca, né? Retenção de líquido. Qual o remédio para retenção de líquido? Beber mais água. É muito simples, mas para muita gente é difícil, principalmente agora que o frio começou. Eu estava brincando ontem, aqui no Nordeste o frio já começou, né? Frio de torar, 27 graus. Então, nessa época de frio é mais difícil beber água, mas é só criar o hábito de tomar água toda hora, colocar uma garrafinha do lado,
vai tomando água, vai marcando um caderninho, tá fazendo alguma coisa em casa, fazendo comida, tá, deixa a garrafa de água do lado e vai bebendo. Chegou a noite, você não tomou nem 3 litros de água, lamento. Se você tomar à noite, vai dar incontinência urinária, não. Vai dar vontade de ir no banheiro, né? Você vai ficar naquele sono quebrado. Tomar água durante o dia é o ideal. De manhã, meio-dia, à tarde, aí. Para a noite, se tomar menos água, ter aquele sono tranquilo, já que no inverno, no frio, a gente transpira menos e aí urina mais. Consequentemente, também, a gente elimina a retenção de líquido, bebendo mais líquido. Então, a água nunca é demais. Ninguém vai tomar 20 litros de água no dia, né? Ninguém é camelo. Mas 5 litros de água por dia, tal, tá bacana. Qual a métrica aqui? A cada 20 quilos, você vai tomar 1 litro de água. Eu tenho 60 quilos. 3 litros de água por dia, no mínimo. Não é 3 litros no máximo, não é 3 litros no mínimo. Quem faz exercício, mais. Quem está na menopausa, mais. Quem está gestante, mais. Quem está de TPM, mais. Quem está desidratado, mais. Quem trabalha no ar-condicionado, mais. Ou seja, tem que beber mais água do que a regra normal, do que o que se pede. Então não fique preso àquela regra que aquele médico daquela televisão falou, que 2 litros por dia de água é suficiente, que não é. Nem para começar. Até porque aquele médico da televisão, ele mora em São Paulo, naquela regiãozinha lá que é frio, aqui é bem calor, né? E venhamos e convenhamos, no Brasil geral é quente, então 2 litros só de água por dia é muito pouco. Pra vocês terem ideia, 2 litros de água eu tomo só dando aula. Rapidinho, treinando mais 2, dou aula à noite mais 2, fora o que eu tomo durante o dia, um chazinho, um cafezinho, tal, tudo isso é líquido, então beba água e a retenção de líquido vai sumir. Quem acabou de entrar, sejam bem-vindos. Já estamos quase finalizando a live, só respondi 2 perguntas, vou responder mais uma para finalizar, que ainda vou treinar e a maratona continua. Vamos lá, macarrão engorda, retenção de líquido já foi. Causado pelo quê? Já foi. Enzimas. Boa pergunta essa. Enzimas facilitam a perda de peso? Boa pergunta, jovem. Então, o que é uma enzima? A enzima é uma proteína que ela acelera uma reação química do nosso corpo. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose aí? Alguém tem intolerância à lactose? Comentem aí no direct para eu saber se alguém tem intolerância à lactose ou a glúten e toma enzima, para eu ter um parâmetro aí de comparação, bem interessante. Givaldo Matos, seja bem-vindo, meu sogro, Maria Madalena, Railton Souza, sejam bem-vindos. Alguém tem intolerância à lactose aqui na live? Certamente tem, né? Quem não tem é porque não descobriu ainda. Eu sempre falo isso. Quem pediu para entrar? Alguém aqui tem intolerância à lactose? Ou algum alimento também, né? Não só lactose, mas lactose é mais comum, já que a gente não tem a capacidade de digerir lactose depois de uma certa idade. Depois de alguns anos de idade, a gente perde essa capacidade. Mas por que essa comparação? Geralmente, quem tem intolerância à lactose, inclusive eu tomo enzimas também, digestivas. O que são essas enzimas digestivas? São enzimas, são substâncias aí, vamos lá para a prática. O que são enzimas digestivas? Recapitulando. São aí comprimidos, suplementos, enfim, que você toma para digerir um alimento. Mas meu estômago não faz isso, meu intestino não faz isso. Faz, só que, por exemplo, lactose, no meu caso o glúten, o corpo não digere. No geral, o corpo não digere. Eu tenho intolerância porque chegou a um ponto que o corpo não suportava mais e manifestou sintomas. Então, o corpo não digere. O que é que a enzima faz? A enzima, ela é uma proteína, como se fosse aquele Pac-Man, aquela boquinha que pega e come. A enzima, ela vai pegar esse alimento, que ele é muito grande. Como assim muito grande? Imaginem só que a molécula, ela tinha que ser desse tamanho para ser digerida, e ela é desse tamanho aqui. Então, desse tamanho o corpo consegue digerir, desse tamanho não. O que é que a enzima vai fazer? A enzima vai fazer com que o alimento, a molécula dele, que é desse tamanho aqui, seja quebrado em vários pedacinhos e o corpo consiga absorver.
Por quê? Se a molécula ela é desse tamanho aqui, o corpo não digere, ela vai causar uma inflamação no corpo, ela vai causar um estresse no corpo para digerir. Imagine o seguinte, você consegue mastigar um pedaço de carne pequeno, e aí você vai comer apressado, tal, coloca um pedaço de carne grande na boca. Você consegue mastigar? Não é tão fácil. Fica aquela coisa, aquela briga, quem nunca passou por isso, né? De ficar aquela briga para mastigar aquele alimento muito grande. Ou pega uma carne, por exemplo, com nervo, que você mastiga, dá meio-dia, 2 horas da tarde, 3, 4, 5, e a carne está na sua boca ainda mastigando. Isso gera um estresse, isso gera um cansaço, isso gera um desgaste. Imagine lá dentro do nosso estômago, do nosso intestino, que a gente não está vendo, mas eles estão trabalhando o tempo todo para digerir e absorver esses alimentos. O que que acontece? A enzima ela vai lá, ela quebra esse alimento em partes mais pequenas, em partes menores, para ele ser absorvido mais rápido, para ele fazer ser digerido mais rápido. Então, as enzimas elas facilitam a digestão, elas aceleram a digestão, são catalisadores. O que é catalisador? Um acelerador de uma reação química. Então, por exemplo, a enzima ela vai facilitar a digestão e a absorção do nutriente que seu corpo não consegue digerir, não consegue absorver. Então, a enzima vai fazer esse papel. A enzima ela facilita a perda de peso. Aí agora, essa resposta eu vou ficar devendo, porque isso aí engloba 100% nutrição. E não é a minha área de atuação, como eu falei no início da live, apesar de entender um pouquinho de nutrição aí, 0,5%. Mas essa questão de perda de peso com enzimas, eu não consigo lhe responder com 100% de certeza, até porque existem diversos tipos de enzimas para essa questão de, por exemplo, perda de peso. Eu sei que para perda de peso você precisa fazer exercício, isso é de lei. Eu consigo emagrecer sem fazer exercício. Consegue, mas não é sustentável. Eu consigo emagrecer só fazendo exercício, mas comendo tudo errado. Também não é sustentável. Então você precisa equilibrar os dois. A questão da enzima facilita por quê? Porque às vezes você tem intolerância alimentar, você está comendo alguma coisa muito errada, você vai para a nutricionista, ela passa uma enzima digestiva, ajusta a sua dieta e aí você consegue emagrecer, porque aquele embrulho, digamos assim, na sua barriga, ele é quebrado, sua digestão flui e aí você emagrece. Por isso que quem clicar no link da minha bio lá, primeiro link vai ter uma páginazinha, você vai entrar, lá vai ter dicas aí para você perder peso, inclusive comendo à vontade, né? Claro, não é à vontade você comer tudo que você queira no dia, mas você vai conseguir emagrecer de forma tranquila, inclusive com dicas da nutricionista, dietas, enfim. E ainda tem outra coisa, se você comprar o acesso, você ganha outro grátis. Você vai passar para mim lá, eu dou acesso à pessoa que você escolheu, combinado? Então é isso. Inclusive lá também tem uma Nutri para te ajudar com essa questão aí de enzima, digestiva, intolerância e tal. A Nutri está lá, 24 horas de plantão para te ajudar nessa questão da enzima. Mas no geral, facilita ou não a perda de peso? Depende. Perda de peso tem inúmeros fatores, depende de inúmeros fatores. O que eu sei é que se você conseguir não, né? É muito fácil de chegar lá. Se você chegar lá, no link da minha bio, você vai conseguir perder peso. Inclusive, uma aluna perdeu 4 quilos agora em maio, fazendo parte desse grupo aí. Outra perdeu 3 quilos e já vai em menos 10 quilos, só esse ano. Então, né, se tomou enzima ou não, eu não sei. Que eu saiba, não tomaram não, mas perderam peso. Então, enfim, é uma resposta bem complexa que inclusive eu vou mandar para a Nutri, para ela responder na live dela, que será, se eu não me engano, é sexta-feira. Então fiquem ligados aí. Um abraço para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, um questionamento, alguma lei universal que tenha dúvida, alguma coisa, enfim, para perguntar? A hora é agora. Fale agora ou não, cale-se. Pode mandar depois, sem problema. Vou ficar devendo uma resposta aqui. Sempre me perguntam sobre funcional e tal. Ou me perguntaram a diferença de funcional e musculação. Só que eu só vou responder na semana que vem. Combinado? Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente finalizar a nossa live? 35 minutos. Então é isso, turma. Valeu. Até a próxima live.
com a permissão de Jesus. Fiquem com Deus, almocem com Ele, aproveitem esse mês. Lembre-se, tá lá na minha bio, o primeiro link, vai abrir uma paginazinha bem bonita, você vai ver lá algumas informações interessantes. Se você quiser entrar na página lá, entrar nesse grupo, você tem direito a levar mais uma pessoa de graça. Então fiquem ligados aí, fiquem ligados nesse brinde aí de São João para vocês, combinado? Fiquem com Deus, a gente se vê. Valeu, tamo junto. Fui!